galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre campo elétrico. Bem, para a gente entender a ideia, o conceito que é o campo elétrico, a gente vai fazer uma certa analogia com outro campo, que é o campo gravitacional. Quando eu, por exemplo, pego esse pincel, essa caneta, e eu coloco um elástico nela, certo? Eu travo minha mão aqui, eu estico o pincel, e se eu soltar ele, a caneta, o que vai acontecer? O elástico vai puxar ele de volta, certo? Eu estico, aí há uma interação entre o pincel e a minha mão que está sendo gerada pelo elástico. Minha mão está sentindo o pincel puxar e o pincel está sentindo a minha mão puxar. O elástico está fazendo essa mediação entre o pincel e minha mão, criando essa interação entre os dois, ok? E quando eu solto, se eu soltar o pincel, automaticamente o pincel volta para minha mão, certo? Isso é uma ideia de interação. O mesmo acontece quando eu estou aqui, por exemplo, na Terra, certo? Estou aqui parado, de boa, e de repente eu decido dar um salto, quero pular. Quando eu pulo, o que acontece? Eu subo a uma determinada altura, mas a Terra me puxa de volta, ok? Eu pulei, fui para cima, mas a Terra me puxou de volta. A maneira como a Terra me puxa é diferente da maneira como o elástico puxava o pincel. Por quê? No caso do elástico e o pincel, a gente tem um contato, a gente tem algo visível, algo palpável que a gente pega, que você vê pegar o pincel e puxar de volta. No caso da Terra e eu, quando eu pulo, você não vê nenhum elástico amarrado na minha mão ou na minha perna, me puxando de volta para a Terra. E ainda assim ela puxa. Ela puxa através usando um conceito de campo. No caso, o da Terra não é campo elétrico, a gente só está falando de campo por enquanto. O que vem a ser o campo? O campo ele vai te dar a ideia de interação sem contato. É quando você consegue fazer com que dois objetos reajam a alguma coisa, entre si, gerando uma força entre si, sem que tenha o contato entre eles, ok? E de fato existe uma força que me puxa de volta. Essa força que me puxa de volta é criada pela Terra, que é conhecido como a força peso, que aponta para baixo, por conta que a Terra vai estar abaixo de mim. Então a ideia é, a força peso é uma força criada por esse objeto, a Terra, ok? E que atua sobre mim sem encostar em mim. Isso é a ideia de campo. O mesmo acontece com campo elétrico. Se a gente recapitular a nossa ideia que a gente aprendeu lá de prótons, elétrons e nêutrons, ok? Vamos relembrar que se eu pegar um próton, carga positiva, e colocar perto de outro próton, carga positiva, o que vai acontecer com eles? A gente aprendeu que cargas iguais se repelem. Mas eles se repelem, mas um não encosta no outro. Por que eles se repelem? Porque aqui tem a presença de um campo. Um campo é algo que permite com que haja uma interação. Opa, tá faltando aqui o tracinho de cedilha. Que haja uma interação sem contato. É como se eles estivessem um empurrando o outro, mas ninguém encosta em ninguém. É isso que o campo permite. No caso aqui, a gente agora sim tem a ideia de um campo elétrico. O campo gerado por esses objetos, a interação entre eles, vai fazer com que um vá para lá e o outro vem para cá. Bem, associado a essa ideia de campo, a gente tem que atentar para um conceito muito importante, que é a ideia de campo é um vetor. A gente aprende isso lá no primeiro ano, grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que é uma grandeza vetorial? Grandeza vetorial é uma grandeza que tem módulo, direção e sentido. Logo, o campo ele tem módulo, direção e sentido. Ele tem um valor numérico, como a gente aprende, né? Vamos colocar aqui, ó. Módulo, direção. Opa! Siga o padrãozinho aqui, maiúsculo. Direção e sentido. No caso,
o nosso campo elétrico, ele vai ter essas características: módulo, direção e sentido. Bem, o campo gravitacional, que foi o exemplo que eu dei, ele só existe porque existe a Terra, existe o planeta. Tem o campo gravitacional da Lua, tem o campo gravitacional do Sol, certo? Essas coisas, o campo, ele só existe porque existe um objeto que gera o campo. E quem, no caso, gera o campo, no caso do campo elétrico? São as cargas. As cargas, elas criam esse campo, tá? Que vão ser representadas por vetores. Isso tudo aqui, ó, vai dar a ideia de vetores. Ah, Jacques, não estou entendendo muito bem, não. Explica melhor. Eu vou explicar. A ideia é a seguinte. Eu vou trazer aqui o seguinte conceito. Eu tenho aqui uma carga, ok? Essa carga, ela é positiva. Sendo uma carga positiva, ela vai gerar um campo, certo? E eu posso ter, vou até escrever aqui mais para cima, vou colocar uma do lado da outra. Eu vou ter aqui a carga positiva e vou ter aqui a carga negativa, ok? Eu olhando para essas duas cargas, eu sei, olhando somente para uma, eu sei que a carga positiva, ela vai criar um campo. A presença dela faz com que exista um campo. O campo, ele vai estar no espaço, ele vai estar em volta do objeto. O campo da Terra, no exemplo que eu dei, está em volta da Terra. Eu não vou falar do campo da Terra estando em Júpiter, ok? Então ali, quando eu me aproximo da Terra, eu sinto o campo da Terra. Isso é super interessante. Por quê? Essa carga negativa, ela sente o campo da carga positiva. E essa carga positiva, ela sente o campo da carga negativa. Cada carga tem seu campo. Eu vou separar aqui, para não dizer que eu, no caso, estou misturando os dois, que é o seguinte: o campo da carga positiva, ele vai ser representado com linhas. Lembra que vetores, eles podem ser representados com setas, ok? Então a gente vai representar o campo de cada carga usando essas setinhas. Como? O campo de uma carga positiva, ela vai ser assim, ó, setinhas para fora, em todas as direções. Ok? E o campo de uma carga negativa vão ser setinhas para dentro. Ok? A presença dessas setinhas indica a existência de campo. E quanto mais setinhas eu tiver ali próximas uma da outra, a gente pode dizer, é só uma analogia, de que tem um campo mais intenso, um valor, um módulo maior. Por que os campos são importantes? Porque funciona da seguinte maneira. Se uma linha se conecta com a outra, isso quer dizer que eles vão se atrair. Então note que eu poderia pegar, eu não vou apagar aqui em cima, que está até bem organizado, mas vou colocar aqui embaixo para a gente ver melhor. Eu tenho uma carga positiva, tenho uma carga negativa. Note que da carga positiva sai uma setinha. E da carga negativa, ó, da carga positiva sai uma setinha. E da carga negativa entra uma setinha. Isso quer dizer que elas conectam, ok? Note que eles estão se conectando aqui, dá para eles se conectarem, estão indo na mesma direção. Se eles se conectam, então permite com que eles se atraem, ok? Eles vão conseguir se atrair, já que a setinha que sai de um encaixa exatamente com a setinha que entra no outro. Agora, quando eu tenho duas cargas positivas, acontece um fenômeno diferente, que vai ser o seguinte: aqui está a carga positiva, aqui está a carga negativa, ok? Só que aqui é uma setinha saindo. Aqui também é uma setinha saindo. E aí eles se confrontam. O que vai acontecer é que eles vão desviar. Eles vão fazer isso aqui, ó. Eles não vão se juntar. As setas não se juntam. Elas se confrontam, ok? Aí fica um vazio aqui, certo? Esse vazio aqui no meio é onde a gente pode dizer que o valor do campo é zero, porque não tem setinha aqui no meio, ó. Qualquer outro lugar aqui a gente consegue colocar seta. Mas aqui, devido a essa disputa entre eles, não há seta. Aqui é positivo, tá? Coloquei negativo, mas é positivo.
Isso vai acontecer quando eu tenho duas cargas positivo. A ideia de campo ela vai ser muito útil para descrever alguns fenômenos, como equipotenciais, algumas aplicações que a gente vai aprender mais para frente. A ideia de campo vai ser muito útil. Mas uma coisa super interessante é a gente conseguir dividir o tratamento dessa interação. Como assim dividir o tratamento dessa interação? Em geral, toda vez que aparece campo, o campo ele vai fazer com que outro objeto sinta alguma coisa. Na prática é essa. Por exemplo, o campo gravitacional faz com que o campo gravitacional é da Terra, faz com que eu seja puxado. E normalmente, quando eu estou analisando o que está acontecendo comigo, eu só adiciono nas minhas forças que eu estou sentindo a força-peso e começo a trabalhar. Eu nem olho muito para a Terra. E é basicamente a utilidade matemática, no caso, na hora de a gente resolver algumas questões, quando a gente fala de campo. Por quê? Agora vamos para a definição matemática. A definição matemática, a fórmula, ok? A fórmula do campo, ela vai ser dada da seguinte maneira. Campo, certo? Vai ser igual a força dividida por carga. Ok? Isso aqui é super interessante. Por que isso aqui é super interessante? Se a gente olhar para essa fórmula aqui e fazer uma comparação com essa fórmula aqui, ó, que a gente aprendeu nas outras aulas, nas aulas anteriores, força é igual a uma constante, certo? A constante elétrica. Aí entra uma carga maior, que eu vou colocar assim, Qzão, Qzinho, e isso tudo sobre R ao quadrado, que eu vou colocar só debaixo desses dois aqui, ó, R ao quadrado. Se você olhar para essa fórmula e para essa fórmula, o que está acontecendo? Você consegue perceber que o campo é exatamente esse cara aqui, ó. O campo é a constante vezes a carga maior dividido pela distância, o R é a distância entre a carga maior e a carga menor. O que está acontecendo aqui nessa formulação, nessa mudança, note que é a mesma fórmula, só que aqui eu estou usando o E e aqui eu estou usando Kq sobre R ao quadrado. O que está acontecendo é a ideia de que o que a gente quer olhar, o alvo do nosso estudo, ok? É este aqui. Esse cara aqui é quem a gente está estudando. Vamos dizer que eu vou fazer 15 experiências, ok? Essas 15 experiências vão acontecer na Terra. Aí, quando eu vou fazer essas 15 experiências que vão acontecer na Terra, se a gente lembrar lá da força-peso, a força-peso, deixa eu colocar de uma maneira mais clara aqui para a gente descrever. Vou escrever aqui. Vou fazer uma comparação, uma analogia. A força-peso, peso é dada por massa vezes a gravidade. Só que se a gente relembrar lá do nosso primeiro ano, a gente também aprendeu a lei da gravitação universal de Newton, certo? Que era a força gravitacional é G, que é uma constante gravitacional, mzão sobre R ao quadrado vezes mzinho. E aí o que eu fazia? Qual é a relação entre o peso e a força gravitacional? É a mesma força. Só que no caso do peso, eu estou pegando todo esse cara aqui, ó, G mzão sobre R ao quadrado, e estou chamando de gravidade. Mas é a mesma força. A força gravitacional é responsável pela aparição da força-peso. E aí entra uma coisa super interessante, que é o seguinte. Se eu for fazer um experimento 15 vezes com objetos diferentes, aqui na Terra, vou soltar 15 objetos de massa diferente e ver como é que eles caem. Aí eu vou fazer esse experimento 15 vezes. Aí 15 vezes eu vou pegar a gravidade, vezes a massa, vezes o raio, a distância ao quadrado. Não, isso eu só preciso fazer uma vez. Em todos os casos, eu vou estar usando a massa da Terra, a constante gravitacional, e vou soltar na mesma posição. Vamos colocar dessa maneira? Já que em todos os casos eu vou fazer isso, eu não vou fazer essa conta 15 vezes, vai dar o mesmo resultado. E aí o que eu faço? Eu vou compactar isso e chamar de gravidade. É isso que está acontecendo aqui, ó. Com a força elétrica. Eu tenho a força elétrica, ela é dada pela lei de Coulomb, que nós aprendemos nas aulas anteriores. A lei de Coulomb é K, Qzão, Qzinho sobre R ao quadrado.
Só que eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou compactar e chamar de campo. O campo é aquele cara que é gerado, ok, normalmente pelo meio onde você está. O que isso quer dizer é o seguinte: na maioria das vezes, quando a gente trata de campo, a gente vai tratar situações assim, ó. Eu vou ter um grande objeto, sei lá, um grande objeto carregado, tá? Com muita carga positiva. Tá aqui muita carga positiva. E aí eu vou ter uma pequena carga aqui, pequenininha. E o que importa para mim, esse aqui vai estar com menos Q, menos uma carga, ok? Eu tenho aqui um grande objeto positivo e aqui uma carga pequenininha. O que importa para mim é analisar o movimento dessa carga. Eu só estou de olho nessa carga. Esse cara aqui vai ser responsável por esse aqui se mexer? Vai, é claro. Ele precisa estar. Na força de Coulomb aqui, ó, são duas cargas. Mas quem eu vou analisar vai ser esse cara aqui. Esse aqui vai ficar parado. A maior parte do tempo, ele não vai sair do lugar. É um cara que, no meu experimento, é um cara que eu já conheço. Eu não estou preocupado com ele. Eu estou preocupado com a carguinha aqui pequena. Aí a gente vai dar o nome para essa carguinha pequena de carga de prova. Carga de prova. Normalmente é aquela carguinha que a gente vai analisar no nosso experimento. E esse cara aqui é quem vai gerar o ambiente. Note que se não tiver esse cara aqui, essa carga não se mexe. Mas se tiver esse cara aqui, aí essa carga ela pode ser atraída, se for negativa, ou se ela for positiva, ela pode ser repelida, se for positiva. Por causa de quem? Desse cara aqui que está criando um ambiente. Um ambiente o quê? Com campo. Tá aqui os campos, ó. Ele cria o campo. Se você coloca uma carga nesse campo, aí ela vai sentir a presença dessas setinhas, que nem aqui, ó. Vai sentir a presença das setinhas. Se as setinhas encaixam, a carga é atraída. Se as setinhas se repelem, como eu fiz o desenho aqui anteriormente, aí ela vai ser repelida, tá bom? Essa é a ideia de campo. E a gente se vê na próxima aula. Valeu!